Ela levantava as mãos todo domingo, cantava mais alto que todos e estava morrendo por dentro. Ninguém percebeu. Até que um sinal, silencioso e claro, revelou. Aquele lugar não estava mais alimentando sua alma. Estava a sufocando. Existe uma dor que não tem nome nos inários, minha querida alma. Uma dor que a maioria das pessoas carrega em silêncio porque tem vergonha de admitir. É a dor de sentar num banco de igreja, domingo após domingo, e sentir o coração cada vez mais seco, cada vez mais distante, cada vez mais cansado. Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha de estar rodeado de pessoas, de cânticos, de sermões, e ainda assim se sentir só, vazio, quase invisível diante de Deus? Eu preciso te dizer uma verdade que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. Nem todo lugar que carrega o nome de igreja está de fato alimentando sua alma. Alguns lugares, com toda a aparência de piedade, com toda a estrutura de louvor e pregação, podem estar lentamente sufocando aquilo que Deus plantou em você. E o pior, você pode nem perceber, porque o veneno espiritual raramente chega de uma vez. Ele chega gota a gota num comentário aqui, numa cobrança ali, numa pressão que se disfarça de zelo. Lembra de Elias, debaixo daquela árvore, no deserto, pedindo a Deus para morrer? Ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, um dos maiores milagres já registrados nas Escrituras. E mesmo assim, poucos dias depois, ele estava exausto, desanimado, sentindo-se sozinho como se fosse o único que ainda temia ao Senhor. Às vezes, minha querida alma, o cansaço espiritual não vem da ausência de fé. Vem do ambiente errado, das pessoas erradas, das cobranças que Deus nunca pediu. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que existem lugares onde se prega a letra, mas se perde o espírito, onde se exalta a forma, mas se abandona a essência do Evangelho. Ele alertava seus ouvintes com aquela coragem que só quem ama verdadeiramente as ovelhas tem, que era melhor caminhar sozinho no deserto com Deus do que caminhar acompanhado numa multidão que já esqueceu o rosto do Senhor. Isso não é rebeldia, minha querida alma. Isso é discernimento. E o discernimento é exatamente o que falta hoje. Vivemos numa época em que muitos confundem barulho com unção, tamanho com bênção, popularidade com verdade. Encontramos púlpitos cheios de performance e vazios de presença. Encontramos liderança que cobra, que controla, que usa o nome de Deus para manter pessoas presas ao invés de libertá-las. E o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, nos lembra que conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Se um lugar te aprisiona ao invés de te libertar, minha querida alma, algo ali não está alinhado com o coração de Deus. Não estou falando de abandonar a igreja como instituição, muito menos de romper com a comunhão que Deus estabeleceu como necessária para o crescimento espiritual. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, é clara ao nos instruir a não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. Mas existe uma diferença enorme entre congregar num corpo saudável e permanecer presa num sistema que adoece a alma. Existe diferença entre um pastor que cuida como Cristo cuidou e uma liderança que manipula, que ameaça, que faz você acreditar que sua dúvida é pecado e sua exaustão é falta de fé. Penso também em Davi, ainda jovem, ungido rei, mas correndo pelas montanhas, escondendo-se em cavernas, fugindo de Saul, um homem que um dia foi escolhido por Deus e que, com o tempo, deixou que o orgulho e o medo corrompessem seu coração. Saul ainda profetizava, ainda tinha a aparência de unção, mas por dentro já não era guiado pelo Espírito do Senhor. Davi, mesmo tendo oportunidade de tomar a vida de Saul dentro daquela caverna em En-Gedi, escolheu não tocar no ungido do Senhor, mas também não escolheu permanecer perto dele. Ele se afastou. Ele buscou outro território, outra proteção, sem deixar de confiar em Deus. Isso nos ensina algo poderoso, minha querida alma. É possível honrar o que Deus estabeleceu e, ainda assim, reconhecer quando um ambiente, uma liderança, uma estrutura já não reflete mais o coração dele. Pergunto a você com todo respeito e todo cuidado. Você já se sentiu culpada por estar cansada na igreja? Já sentiu que,
Se você questionasse, seria rotulada como rebelde, como fraca na fé, como alguém que abriu brechas para o inimigo. Isso, minha querida alma, é um sinal. Um sinal que precisa ser observado com seriedade, com oração, com a palavra na mão, porque Deus jamais usaria culpa e medo para te manter perto dele. O amor perfeito lança fora o medo, diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Se o medo é o que te mantém ali, não é o amor de Deus que está te segurando. Eu sei que falar sobre isso dói. Sei que muitas de vocês construíram anos de história, de amizade, de serviço dentro de comunidades que hoje parecem estranhas, distantes daquilo que um dia representaram. Mas eu não posso, diante de Deus, calar essa verdade. Porque existem almas se afastando da fé, não por causa de Deus, mas por causa de ambientes religiosos que feriram, que cansaram, que sufocaram o que havia de mais puro nelas. E isso quebra o coração do Pai. Nos próximos minutos quero caminhar com você por cada um desses sinais, com cuidado, com palavra, com a certeza de que Deus não te abandonou, mesmo que algum lugar tenha falhado com você. Quero te mostrar como distinguir zelo verdadeiro de controle disfarçado, como reconhecer quando é hora de ficar firme e quando é hora de buscar outro pasto, porque o Senhor é o pastor, e Ele não constrói currais que aprisionam suas ovelhas. Antes de seguirmos, preciso te contar sobre algo que tem transformado a caminhada espiritual de milhares de pessoas que, assim como você, sentiram esse vazio silencioso. Preparamos um guia chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Um material feito com todo cuidado para te ajudar a reconectar com o Senhor de um jeito real, profundo, sem fórmulas vazias e sem cobranças religiosas. É um caminho dia após dia, de volta para o colo do Pai. O link está fixado logo ali no primeiro comentário, e eu te convido de coração a dar esse passo. Muitas almas que se sentiam exatamente como você descreveu, cansadas, distantes, machucadas, encontraram ali o começo de uma nova intimidade com Deus. E se essa palavra está tocando o seu coração agora, se você sente que precisa continuar ouvindo o que vem a seguir, se inscreva no canal. Ative o sininho, porque toda semana trazemos mensagens como essa, pensadas para te ajudar a caminhar com discernimento, com fé e com a palavra de Deus guiando cada passo seu. Continue comigo, porque o próximo sinal vai tocar em algo que muitas de vocês já sentiram, mas nunca tiveram coragem de admitir. O primeiro sinal, minha querida alma, é quando o amor vira controle disfarçado de cuidado. Você já deve ter ouvido frases como: "Isso é para o seu bem", "Estou fazendo isso porque me importo com você". Quem realmente ama, obedece sem questionar. Essas frases ditas no tom certo, no momento certo, parecem espirituais, parecem sábias. Mas se você prestar atenção, minha querida alma, vai perceber que muitas vezes elas não vêm carregadas de amor, vêm carregadas de exigência. E existe uma diferença abissal entre um pastor que cuida e uma liderança que exige. O profeta Ezequiel foi usado por Deus para denunciar exatamente isso. No capítulo 34 do livro que leva seu nome, o Senhor fala duramente contra os pastores de Israel, dizendo que eles apacentavam a si mesmos e não ao rebanho. Comiam a gordura, vestiam-se da lã, mas não fortaleciam as ovelhas fracas, não curavam as doentes, não traziam de volta as desgarradas. Ao invés disso, dominavam com rigor e dureza. Você entende a gravidade disso, minha querida alma? Deus não estava falando de pagãos, de inimigos de fora. Ele estava falando de homens que ocupavam posição de liderança espiritual dentro do próprio povo dele. E isso ainda acontece hoje. Existem lugares onde o rebanho é usado para sustentar a estrutura, e não a estrutura para servir o rebanho. Existem líderes que confundem autoridade espiritual com poder pessoal, que usam o púlpito não para libertar, mas para subjugar. E o mais triste é que muitas pessoas cansadas, machucadas, continuam ali, porque foram ensinadas que sair é pecado, que questionar é rebeldia, que duvidar é falta de fé. Jesus, o bom pastor, disse no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem só para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para que tenhamos vida,
e vida em abundância. Repare, minha querida alma, que Jesus estabelece um contraste claro. De um lado, aquilo que rouba, mata e destrói. Do outro, aquilo que dá vida. Se um ambiente religioso está te roubando a paz, matando sua alegria, destruindo sua confiança em Deus, ele não está agindo como o bom pastor agiria. Ele está agindo como o ladrão que Jesus mencionou. Muitas de vocês já sentiram isso na pele. Já ficaram em pé, no meio de um culto, sentindo o peso de uma cobrança que não vinha do Espírito Santo, mas de uma cultura de performance religiosa. Cobrança para dizimar além das suas condições, sob ameaça de maldição. Cobrança para servir até o esgotamento, sob o rótulo de sacrifício agradável a Deus. Cobrança para calar suas dúvidas, sob a acusação de que duvidar é abrir porta para o inimigo. Isso, minha querida alma, não nasceu do coração do Pai. Nasceu de uma estrutura que aprendeu a usar a fé das pessoas como instrumento de controle. Jesus enfrentou isso diretamente com os fariseus e mestres da lei do seu tempo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 4. Ele disse que eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Isso é retrato perfeito de liderança religiosa que exige sem servir, que cobra sem carregar junto, que fala em nome de Deus, mas caminha bem longe do exemplo de humildade que o próprio Cristo deixou. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu distingo entre uma correção necessária, um chamado ao arrependimento genuíno e uma manipulação disfarçada de espiritualidade? Eu vou te dizer, minha querida alma, com toda simplicidade, a correção verdadeira sempre aponta para Cristo, nunca para a autoridade do homem que corrige. A correção verdadeira vem acompanhada de graça, de paciência, de um caminho de restauração, não de ameaça, humilhação pública ou isolamento. Quando alguém usa medo para te manter perto, ao invés de usar amor para te atrair, ali já não é mais o Espírito de Deus agindo, é a carne humana tentando controlar aquilo que só pertence ao Senhor. Existe também um sinal mais silencioso, e talvez ainda mais perigoso, o silenciamento gradual da sua própria voz interior. Você começa a duvidar do que o Espírito Santo fala diretamente ao seu coração, porque foi ensinada que só a liderança tem autoridade para interpretar a vontade de Deus na sua vida. Isso é perigoso, minha querida alma, porque a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, nos ensina que recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Ele. Você tem acesso direto ao Pai. Ninguém, nenhuma liderança, nenhuma instituição pode se colocar entre você e a voz de Deus na sua própria vida. Quando uma estrutura religiosa começa a se colocar como intermediária obrigatória entre você e o Senhor, ao invés de te apontar diretamente para Ele, algo se inverteu. E esse é, muitas vezes, o começo silencioso de um processo que vai, aos poucos, sufocando a intimidade genuína que Deus deseja ter com você. Não é da noite para o dia. É devagar, é sutil, é disfarçado de cuidado pastoral. Mas o resultado, no fim, é sempre o mesmo. Uma alma cansada, distante, sem forças, perguntando-se por que perdeu aquela intimidade que um dia teve com Deus. Há uma passagem no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, que retrata isso com uma clareza que dói. Uma mulher vivia curvada havia 18 anos, incapaz de erguer o corpo, aprisionada por um espírito de enfermidade. Jesus a viu numa sinagoga, num sábado, e a libertou ali mesmo, chamando-a e colocando as mãos sobre ela. E o que aconteceu logo em seguida? O chefe da sinagoga, indignado, não com a enfermidade da mulher, mas com o fato de ela ter sido curada no dia errado, segundo as regras religiosas daquele lugar, repreendeu o povo. Preste atenção nisso, minha querida alma. Havia mais preocupação com a estrutura do que com a liberdade daquela mulher. Havia mais zelo pela regra do que compaixão pela dor. E Jesus, com toda a autoridade, chamou aquilo de hipocrisia. Quantas mulheres, quantos homens continuam curvados hoje, não por causa de um espírito de enfermidade física, mas por causa de estruturas religiosas que valorizam mais a norma
do que a pessoa, mais a aparência de santidade do que a real libertação da alma. Você pode estar carregando esse peso agora, minha querida alma, sem nem perceber que ele tem nome, sem perceber que ele tem origem, sem perceber que Jesus, assim como fez com aquela mulher, deseja te chamar, te tocar e te endireitar novamente. A libertação que Cristo oferece nunca depende da aprovação de uma estrutura humana. Ela depende apenas dele. E é justamente aí que mora o cansaço mais profundo que tantas de vocês sentem. O cansaço de tentar agradar a um sistema, quando na verdade a alma só deseja, desde o início, agradar ao Pai. Esses dois caminhos, minha querida alma, nem sempre andam juntos. E quando eles se separam, é o coração que paga o preço. É a intimidade com Deus que vai, silenciosamente, se esvaziando. Existe um segundo sinal, minha querida alma, e ele costuma doer ainda mais do que o primeiro, porque atinge algo muito íntimo, a sua liberdade de pensar, de perguntar, de examinar aquilo que te ensinam. Quando um lugar religioso trata a pergunta como ameaça, e não como parte natural do crescimento da fé, ali existe um problema sério. E esse problema tem nome, tem história, e a palavra de Deus já nos alertou sobre ele há muito tempo. No livro de Atos, capítulo 17, encontramos uma cidade chamada Bereia, e o relato descreve algo lindo sobre o comportamento daquele povo. Quando Paulo e Silas chegaram e começaram a pregar, os bereanos não engoliram tudo de forma automática, sem reflexão. Pelo contrário, o texto diz que eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se aquelas coisas eram assim. E o mais bonito, minha querida alma, é que a Bíblia chama isso de nobreza, não de rebeldia, não de falta de submissão, de nobreza. Examinar, questionar com humildade, comparar o que se ouve com o que está escrito, é sinal de maturidade espiritual, não de pecado. Agora compare isso com ambientes onde perguntar é tratado como sinal de rebeldia, onde duvidar de uma doutrina específica é motivo de constrangimento público, onde buscar entender melhor algo antes de obedecer cegamente é rotulado como falta de submissão à autoridade espiritual. Se os bereanos foram elogiados por examinarem até mesmo os ensinos do apóstolo Paulo, um homem usado poderosamente por Deus, quem seria você ou eu para exigir obediência sem exame, sem reflexão, sem liberdade de compreender aquilo que estamos sendo chamados a crer? Existe uma pequena carta, quase esquecida no meio da Bíblia, que fala exatamente sobre esse tipo de liderança perigosa. Na terceira carta de João, o apóstolo menciona um homem chamado Diótrefes, descrito como alguém que gostava de ter preeminência entre os irmãos. Diótrefes não recebia os enviados do apóstolo, falava contra eles com palavras maliciosas e ainda impedia que outros os recebessem, chegando a expulsar da igreja aqueles que desejassem acolhê-los. Minha querida alma, isso foi escrito há quase 2000 anos, mas parece retrato de tantas situações que ainda vemos hoje. Líderes que não suportam ser questionados, que afastam quem discorda, que preferem preeminência pessoal à unidade genuína no corpo de Cristo. Quando o amor ao poder substitui o amor ao rebanho, a estrutura inteira começa a girar em torno da proteção da imagem da liderança e não da saúde espiritual das pessoas. E isso cria um ambiente de medo silencioso, onde ninguém se sente segura para dizer o que realmente pensa, para expressar uma dúvida genuína, para admitir uma luta pessoal, porque existe o temor constante de ser vista como problema, como fraca na fé, como alguém que precisa ser vigiada. Jesus jamais tratou dessa forma aqueles que se aproximavam dele com dúvidas sinceras. Lembre-se de Tomé, chamado de o Dídimo, que se recusou a crer na ressurreição sem antes ver as marcas nas mãos e no lado de Jesus. No Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 27, Jesus não repreendeu Tomé com dureza, não o expulsou do grupo dos discípulos, não o humilhou diante dos outros. Ele simplesmente se aproximou, estendeu as mãos e disse: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente." Jesus recebeu a dúvida de Tomé com paciência, com evidência, com presença, não com ameaça.
Se você já viveu um ambiente onde suas dúvidas foram tratadas com impaciência, onde suas perguntas foram vistas como sinal de rebeldia espiritual, onde você aprendeu a engolir suas inquietações só para manter a paz e continuar sendo aceita naquele grupo, minha querida alma, eu preciso te dizer com todo carinho: isso não reflete o caráter de Jesus. Isso reflete uma estrutura humana que aprendeu a confundir controle com cuidado pastoral. E existe ainda outro detalhe importante nessa história de Diótrefes. Ele não apenas rejeitava os que discordavam dele, ele impedia que outros se aproximassem, isolando o rebanho, controlando quem podia ou não fazer parte daquele círculo. O isolamento é uma ferramenta silenciosa, mas extremamente eficaz, de controle espiritual. Quando um ambiente começa sutilmente a te afastar de outras vozes, de outros ensinos, de outras perspectivas bíblicas saudáveis, criando a ideia de que só ali está a verdade completa e que em qualquer outro lugar você corre perigo espiritual, desconfie, minha querida alma. Porque a verdade de Deus não tem medo de ser examinada, comparada, confrontada com as próprias Escrituras. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, chega a dizer algo impressionante, que ainda que ele mesmo, ou um anjo do céu, pregasse outro evangelho diferente daquele que já havia sido pregado, que fosse anátema, Paulo não pediu obediência cega a ele mesmo. Ele convidou os Gálatas a testarem tudo, inclusive suas próprias palavras, à luz do evangelho verdadeiro. Isso é humildade espiritual genuína. Isso é liderança que aponta para Cristo e não para si mesma. E há um custo real nesse tipo de ambiente, minha querida alma, um custo que poucos param para nomear. Mulheres e homens que, ano após ano, aprenderam a calar suas próprias convicções, a duvidar da própria capacidade de ouvir a Deus, a depender inteiramente da interpretação de outra pessoa, para saber se estão certos ou errados diante do Senhor. Isso desgasta, isso adoece, e aos poucos cria uma espécie de paralisia espiritual, onde a pessoa já não sabe mais distinguir sua própria voz interior da voz que lhe foi imposta durante tanto tempo. Muitas de vocês, assistindo agora, reconhecem exatamente esse cansaço, essa sensação de não confiar mais no próprio discernimento, porque foram ensinadas direta ou indiretamente que sozinhas não conseguem interpretar a palavra, que sempre precisam de alguém validando cada passo, cada decisão, cada oração. Deus nunca desejou isso para você. Ele te deu o Espírito Santo justamente para que você pudesse caminhar com discernimento próprio, ancorada nas Escrituras, em comunhão saudável com outros crentes, mas sem jamais abrir mão da sua própria responsabilidade diante dele. Ninguém vai responder por você no último dia, a não ser você mesma, minha querida alma. E por isso, examinar, questionar, buscar entender, nunca foi e nunca será pecado. Talvez, minha querida alma, você tenha vivido anos acreditando que fazer perguntas era sinal de fraqueza espiritual. Mas eu quero te lembrar hoje que a fé mais forte não é aquela que nunca questiona, mas aquela que questiona, busca, examina e ainda assim decide confiar em Deus, não numa instituição, não num homem, não numa estrutura, mas no próprio Senhor, que é fiel, que é justo e que nunca teme ser examinado por um coração sincero que apenas deseja conhecê-lo mais profundamente. Existe um terceiro sinal, minha querida alma, e talvez seja o mais disfarçado de todos, porque ele se veste de virtude. Ele se apresenta como zelo, como dedicação, como compromisso com a obra de Deus. Mas, no fundo, é um dos instrumentos mais eficazes para esgotar uma alma, até que ela não tenha mais forças nem para orar. Estou falando do esgotamento produzido por uma cultura religiosa que mede seu valor diante de Deus pela quantidade de serviço que você presta. Você já se sentiu culpada por descansar? Já sentiu que, se não estivesse sempre ocupada em alguma escala, algum ministério, algum evento da igreja, estaria decepcionando a Deus, decepcionando a liderança, decepcionando até a si mesma? Isso, minha querida alma, tem um nome. E a Bíblia já tratou desse assunto de um jeito que muitas vezes preferimos ignorar.
Lembra da casa de Marta e Maria no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10? Jesus estava ali, hospedado, e Marta se atarefava com muitos serviços, cuidando de tudo, se desdobrando para que aquele momento fosse perfeito. Maria, por sua vez, simplesmente se assentou aos pés de Jesus e ficava ali ouvindo a palavra. Em determinado momento, Marta, visivelmente sobrecarregada, foi até Jesus e reclamou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixou servindo sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. E a resposta de Jesus é daquelas que atravessam gerações. Marta, Marta, estás inquieta e turbada com muitas coisas, porém uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Preste atenção nisso, minha querida alma. Jesus não repreendeu Marta por servir. Servir é lindo, é necessário, é parte da fé em ação. Mas ele repreendeu a inquietação, a turbação, o excesso que rouba a paz e a presença. Ele deixou claro que existe algo mais importante do que a produtividade religiosa: a intimidade. Sentar aos pés dele, ouvir, estar presente, não apenas ocupada. Quantas de vocês, assistindo agora, se identificam mais com Marta do que gostariam? Quantas aprenderam dentro de estruturas religiosas que seu valor espiritual se mede pela quantidade de horas dedicadas à igreja, pela quantidade de ministérios em que estão envolvidas, pela disposição de nunca dizer não, mesmo quando o corpo e a alma já estão gritando por descanso? Isso não é santidade, minha querida alma. Isso é exaustão disfarçada de virtude. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, escreve algo que precisa ecoar com força nos dias de hoje. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos prendais outra vez a um jugo de escravidão. Repare que Paulo fala de um jugo de escravidão que pode voltar a te prender, mesmo depois de você já ter sido liberta por Cristo. E um dos jugos mais comuns em ambientes religiosos disfuncionais é justamente esse: a ideia de que sua salvação, ou pelo menos sua aceitação diante de Deus e da comunidade, depende do quanto você produz, do quanto você serve, do quanto você se anula por uma estrutura. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28, disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no versículo seguinte, ele completa dizendo que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Isso contrasta diretamente com estruturas que impõem fardos pesados, que cobram desempenho constante, que fazem você sentir que descansar é sinônimo de descuido espiritual. Se o convite de Jesus é alívio, e o que você recebe é apenas mais peso, minha querida alma, algo em algum lugar se desviou do evangelho original. Existe ainda um detalhe importante nessa cultura de esgotamento. Ela costuma vir acompanhada de uma teologia distorcida sobre graça e obras. Muitas pessoas crescem ouvindo que são salvas pela graça, mas vivem, na prática, tentando garantir a aprovação de Deus através do esforço incessante. A carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, é categórica: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se a sua tranquilidade diante de Deus depende do quanto você trabalhou essa semana pela igreja, minha querida alma, você não está descansando na graça. Está tentando comprar, com esforço humano, algo que já foi pago integralmente por Cristo na cruz. Esse tipo de cultura também costuma gerar comparação constante. Você observa outras pessoas mais envolvidas, mais presentes em todos os eventos, e sente que está falhando, que está fazendo menos do que deveria, mesmo quando seu corpo e sua mente já estão no limite. Isso não vem de Deus. O Salmo 23, logo em seu início, declara que o Senhor é o pastor, e nada faltará, e que Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e me conduz mansamente a águas tranquilas. Repare, minha querida alma, que o próprio Deus, através do salmista, associa a presença dele ao descanso e não à exaustão. Se um ambiente religioso está te distanciando do descanso que Deus promete, ele está, de alguma forma, distorcendo a própria natureza dele. Existe também uma passagem no livro de Êxodo, capítulo 18,
que merece nossa atenção. Moisés, sozinho, julgava o povo do amanhecer até o anoitecer, resolvendo cada disputa, cada dúvida, cada necessidade, sem parar. Jetro, seu sogro, ao observar aquilo, disse algo direto: "Não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, porque este negócio é mais pesado do que tu o possas fazer sozinho." Repare, minha querida alma, que até Moisés, o homem que falava com Deus face a face, precisou ouvir de outra pessoa que estava se desgastando além do que era saudável. E o mais importante, Deus não repreendeu Jetro por aquele conselho. Pelo contrário, Moisés ouviu, delegou responsabilidades, e o povo continuou sendo cuidado, sem que ele se destruísse no processo. Isso nos ensina algo poderoso. Nem toda exaustão é sinal de fidelidade a Deus. Às vezes, a exaustão é apenas sinal de que uma estrutura, ou até nós mesmos, perdemos o equilíbrio que o próprio Senhor estabeleceu como saudável. Deus descansou no 7º dia, não porque estivesse cansado, mas porque estabeleceu desde o princípio da criação um ritmo de trabalho e descanso que devia ser seguido por aqueles que foram feitos à sua imagem. Se uma cultura religiosa despreza o descanso, ela está, na prática, desprezando um princípio que o próprio Deus modelou no livro de Gênesis. Talvez seja a hora de você se perguntar, com sinceridade: eu ainda tenho tempo para me assentar aos pés de Jesus, como Maria fez, ou estou tão ocupada servindo a uma estrutura que já nem lembro mais como é simplesmente estar na presença dele, sem agenda, sem cobrança, sem culpa? Porque a verdadeira espiritualidade nunca foi medida pela quantidade de atividades religiosas, mas pela profundidade da intimidade que você mantém com o Pai. Existe um quarto sinal, minha querida alma, e ele costuma ser o mais dolorido de todos, porque fere justamente ali onde deveríamos encontrar acolhimento: a forma como as pessoas tratam umas às outras dentro da própria comunidade. Quando um ambiente religioso se torna terreno fértil para julgamento, comparação e fofoca disfarçada de cuidado espiritual, algo essencial já se perdeu ali. Você já viveu isso? Já sentiu os olhares avaliando sua roupa, seu comportamento, sua vida financeira, seus filhos, seu casamento, como se cada detalhe da sua existência estivesse sendo cuidadosamente pesado numa balança de aprovação religiosa? Já ouviu comentários que começam com "estou preocupada com ela, sabe, porque ouvi dizer que", e que na prática não passam de fofoca vestida de intercessão? Isso, minha querida alma, tem nome, e a palavra de Deus é dura ao tratar desse assunto. Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículos 11 e 12, escreve algo que precisa ser lido com atenção. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz que pode salvar e destruir. Mas tu, quem és, que julgas a outrem? Repare, minha querida alma, na seriedade dessa palavra. Tiago não trata julgamento e fofoca como pequenos deslizes de conversa. Ele trata como uma tentativa de usurpar o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, também deixou claro o perigo desse comportamento. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos hão de medir também. E por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Jesus não está dizendo que discernimento espiritual é errado. Ele está confrontando a hipocrisia de quem se sente no direito de examinar minuciosamente a vida alheia, enquanto ignora suas próprias falhas. Quantos ambientes religiosos, minha querida alma, se transformaram em verdadeiros tribunais informais, onde cada erro é registrado, comentado, espalhado, enquanto a graça, que deveria ser a marca registrada do Evangelho, vai desaparecendo aos poucos. Lembra da mulher levada à presença de Jesus, surpreendida em adultério no Evangelho segundo João, capítulo 8? Os líderes religiosos daquele tempo queriam apedrejá-la, citando a lei,
exigindo julgamento imediato. E Jesus calmamente escreveu no chão e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Um a um, começando pelos mais velhos, todos se retiraram, porque todos reconheceram sua própria condição diante da lei. Jesus então olhou para ela e disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. E Jesus concluiu: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Isso é o coração do Evangelho, minha querida alma. Convicção sem condenação. Verdade sem humilhação pública. Se um ambiente religioso trata pessoas machucadas, pessoas em processo, pessoas que erraram, como Jesus tratou aquela mulher, ele reflete o coração de Cristo. Mas se ele as expõe, as isola, as usa como exemplo público de vergonha, ele está mais próximo dos acusadores daquela cena do que do próprio Jesus. Agora, minha querida alma, talvez você esteja se perguntando: reconheci esses sinais na minha própria caminhada, e agora o que eu faço? Como sei se é hora de ficar e lutar pela restauração daquele lugar, ou se é hora de partir? Eu não vou te dar uma fórmula fácil, porque Deus trata cada história de um jeito particular. Mas posso te lembrar de Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 12. Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que ainda seria mostrada. Abraão não tinha mapa completo. Ele tinha apenas uma voz, um chamado, e a promessa de que Deus estaria com ele. Às vezes, minha querida alma, Deus chama a gente a sair do que é conhecido, mesmo sem termos todas as respostas, porque Ele já está preparando algo novo à frente. E lembre-se também de Elias, depois daquele momento de exaustão sob a árvore. Deus não o repreendeu por estar cansado. Ele o alimentou, deixou que descansasse e depois o levou ao monte Horebe, onde não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12. Se você está numa fase de reconhecer esses sinais, talvez o Senhor não esteja gritando através de circunstâncias dramáticas. Talvez Ele esteja agora mesmo falando baixinho ao seu coração, esperando que você faça silêncio o suficiente para ouvir. Sair de um ambiente que machuca não é falta de fé. É, muitas vezes, um ato de fé, porque exige confiar que Deus continua sendo Deus fora daquelas quatro paredes, que sua presença não está condicionada a um prédio, a uma liderança, a uma estrutura específica. Isso não significa que toda dificuldade seja motivo para partir. Existem momentos em que Deus nos chama a permanecer, a orar, a buscar diálogo, a ser instrumento de restauração dentro de um ambiente ferido. Nem todo problema é sinal de que a estrutura inteira está corrompida. Às vezes, é apenas um momento de fragilidade humana que pode ser trabalhado com humildade, conversa franca e oração conjunta. O discernimento verdadeiro não nasce de um único episódio de desconforto, mas de um padrão contínuo, repetido, que revela o verdadeiro espírito daquele lugar ao longo do tempo. Por isso, minha querida alma, antes de qualquer decisão, é sábio buscar a Deus com sinceridade, examinar as Escrituras e, se possível, conversar abertamente com pessoas maduras na fé que possam te ajudar a enxergar com clareza, sem paixão nem mágoa, guiando sozinhas a decisão. Mas quando o padrão se repete, quando o controle, o medo, o esgotamento e o julgamento se tornam a atmosfera constante daquele lugar e não exceções isoladas, então talvez seja a hora de reconhecer que Deus está te convidando para um novo capítulo. E esse reconhecimento não deve vir carregado de amargura, mas de paz, porque quem te chama para sair é o mesmo que prometeu, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 15, através daquela promessa feita a Jacó. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Essa promessa não era exclusiva de Jacó. Ela reflete o próprio caráter de Deus, que caminha com seus filhos, independentemente do endereço onde eles estejam congregando. Deus estava com Abraão na jornada, estava com Elias no deserto, e continua estando com você, minha querida alma, em qualquer lugar onde seu coração sinceramente o busque.
Existe um quarto sinal, minha querida alma, e ele costuma ser o mais dolorido de todos, porque fere justamente ali onde deveríamos encontrar acolhimento, a forma como as pessoas tratam umas às outras dentro da própria comunidade. Quando um ambiente religioso se torna terreno fértil para julgamento, comparação e fofoca disfarçada de cuidado espiritual, algo essencial já se perdeu ali. Você já viveu isso? Já sentiu os olhares avaliando sua roupa, seu comportamento, sua vida financeira, seus filhos, seu casamento, como se cada detalhe da sua existência estivesse sendo cuidadosamente pesado numa balança de aprovação religiosa? Já ouviu comentários que começam com "estou preocupada com ela, sabe, porque ouvi dizer que", e que na prática não passam de fofoca vestida de intercessão? Isso, minha querida alma, tem nome, e a palavra de Deus é dura ao tratar desse assunto. Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículos 11 e 12, escreve algo que precisa ser lido com atenção. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz que pode salvar e destruir. Mas tu, quem és, que julgas a outrem? Repare, minha querida alma, na seriedade dessa palavra. Tiago não trata julgamento e fofoca como pequenos deslizes de conversa. Ele trata como uma tentativa de usurpar o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, também deixou claro o perigo desse comportamento. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos hão de medir também. E por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Jesus não está dizendo que discernimento espiritual é errado. Ele está confrontando a hipocrisia de quem se sente no direito de examinar minuciosamente a vida alheia, enquanto ignora suas próprias falhas. Quantos ambientes religiosos, minha querida alma, se transformaram em verdadeiros tribunais informais, onde cada erro é registrado, comentado, espalhado, enquanto a graça, que deveria ser a marca registrada do Evangelho, vai desaparecendo aos poucos. Lembra da mulher levada à presença de Jesus, surpreendida em adultério no Evangelho segundo João, capítulo 8? Os líderes religiosos daquele tempo queriam apedrejá-la, citando a lei, exigindo julgamento imediato. E Jesus, calmamente, escreveu no chão e disse: "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela." Um a um, começando pelos mais velhos, todos se retiraram, porque todos reconheceram sua própria condição diante da lei. Jesus então olhou para ela e disse: "Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?" E ela respondeu: "Ninguém, Senhor." E Jesus concluiu: "Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais." Isso é o coração do Evangelho, minha querida alma. Convicção sem condenação. Verdade sem humilhação pública. Se um ambiente religioso trata pessoas machucadas, pessoas em processo, pessoas que erraram, como Jesus tratou aquela mulher, ele reflete o coração de Cristo. Mas se ele as expõe, as isola, as usa como exemplo público de vergonha, ele está mais próximo dos acusadores daquela cena do que do próprio Jesus. Agora, minha querida alma, talvez você esteja se perguntando: reconheci esses sinais na minha própria caminhada, e agora o que eu faço? Como sei se é hora de ficar e lutar pela restauração daquele lugar, ou se é hora de partir? Eu não vou te dar uma fórmula fácil, porque Deus trata cada história de um jeito particular. Mas posso te lembrar de Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 12. Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que ainda seria mostrada. Abraão não tinha mapa completo. Ele tinha apenas uma voz, um chamado, e a promessa de que Deus estaria com ele. Às vezes, minha querida alma, Deus chama a gente a sair do que é conhecido, mesmo sem termos todas as respostas, porque Ele já está preparando algo novo à frente. E lembre-se também de Elias, depois daquele momento de exaustão sob a árvore. Deus não o repreendeu por estar cansado. Ele o alimentou.
Deixou que descansasse e depois o levou ao monte Horebe, onde não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12. Se você está numa fase de reconhecer esses sinais, talvez o Senhor não esteja gritando através de circunstâncias dramáticas. Talvez Ele esteja agora mesmo falando baixinho ao seu coração, esperando que você faça silêncio o suficiente para ouvir. Sair de um ambiente que machuca não é falta de fé. É, muitas vezes, um ato de fé, porque exige confiar que Deus continua sendo Deus fora daquelas quatro paredes, que sua presença não está condicionada a um prédio, a uma liderança, a uma estrutura específica. Isso não significa que toda dificuldade seja motivo para partir. Existem momentos em que Deus nos chama a permanecer, a orar, a buscar diálogo, a ser instrumento de restauração dentro de um ambiente ferido. Nem todo problema é sinal de que a estrutura inteira está corrompida. Às vezes, é apenas um momento de fragilidade humana que pode ser trabalhado com humildade, conversa franca e oração conjunta. O discernimento verdadeiro não nasce de um único episódio de desconforto, mas de um padrão contínuo, repetido, que revela o verdadeiro espírito daquele lugar ao longo do tempo. Por isso, minha querida alma, antes de qualquer decisão, é sábio buscar a Deus com sinceridade, examinar as Escrituras e, se possível, conversar abertamente com pessoas maduras na fé que possam te ajudar a enxergar com clareza, sem paixão nem mágoa, guiando sozinhas a decisão. Mas quando o padrão se repete, quando o controle, o medo, o esgotamento e o julgamento se tornam a atmosfera constante daquele lugar e não exceções isoladas, então talvez seja a hora de reconhecer que Deus está te convidando para um novo capítulo. E esse reconhecimento não deve vir carregado de amargura, mas de paz, porque quem te chama para sair é o mesmo que prometeu, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 15, através daquela promessa feita a Jacó. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Essa promessa não era exclusiva de Jacó. Ela reflete o próprio caráter de Deus, que caminha com seus filhos, independentemente do endereço onde eles estejam congregando. Deus estava com Abraão na jornada, estava com Elias no deserto, e continua estando com você, minha querida alma, em qualquer lugar onde seu coração sinceramente o busque. Se algum desses sinais tocou o seu coração hoje, minha querida alma, não guarde isso só para você. Leve essa palavra para sua oração, para sua reflexão diante de Deus, e se sentir que chegou a hora de restaurar sua intimidade com Ele de um jeito profundo e verdadeiro, o Guia 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está te esperando no link fixado no primeiro comentário. Muitas almas cansadas encontraram ali um novo começo. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, conte aqui nos comentários qual sinal mais tocou você e continue assistindo, porque logo ali na tela aparece o próximo vídeo que Deus pode ter separado especialmente para o seu momento.